Bom, pessoal, consegui começar a gravação aqui, tive um pequeno problema técnico, mas deu tudo certo. Muito boa noite a todos. Nosso tema de hoje é, assim como todos os outros trabalhados ao longo do semestre, mas este eu considero pessoalmente muito interessante, muito relevante e para o mercado, para o setor, né, nacional da mineração, é um tema que vem ganhando destaque recentemente com a, o aproveitamento, né, do cenário nacional, que é muito benéfico, que privilegia a exploração desse tipo de material no Brasil, esse tipo de mineral. Então, nós temos a geografia, nós temos a quinta maior reserva do planeta de urânio, no caso, que tornou-se um mineral estratégico, né? E hoje nós vamos, a partir da palestra a nossa convidada, Fernanda, que é uma referência no setor, que vem se debruçando sobre o tema e pesquisando sobre o regime jurídico e aproveitamento dos minerais radioativos, com enfoque no urânio, para nós entendermos como funcionará para o futuro, né, do nosso país, enquanto potência nuclear, aspectos de segurança jurídica, investimento em infraestrutura interna. Mas eu não vou me delongar muito nessa fala, eu vou passar a palavra à Fernanda, que trabalhará essa noite muito bem o tema e eu tenho certeza que vai agregar muito a todos os presentes. Obrigado, Otávio. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite ao Otávio e ao Gedmin, especificamente. É uma honra e um prazer estar aqui, onde outros profissionais renomados e vocês, estudantes tão qualificados, participam e fazem um trabalho fenomenal, tanto para o UFMG quanto para a nossa área do direito da mineração. Vocês estão de parabéns por isso e desejo que continuem realmente nessa jornada, porque realmente o nosso setor é carente de estudiosos nessa matéria. Então, eu acho que quanto mais a gente puder fomentar realmente discussões como as que a gente promove aqui, todo mundo sai ganhando, né? O meu tema de hoje é Brasil como potência nuclear. Prometo que eu não vou ensinar ninguém a fazer bomba atômica, tá, Otávio? Não vou falar de Oppenheimer, não vou falar de nada disso, mas é para mostrar mesmo o potencial que o Brasil tem especificamente nesse produto, que é o urânio, e o quanto a gente pode se posicionar hoje como um protagonista muito estratégico no cenário do mercado mundial, podendo parear aí com China, com os Estados Unidos, porque a nossa reserva, como o Otávio já adiantou, é uma das maiores do mundo, né? Então, começando aqui, uma breve apresentação. Eu sou advogada no escritório William Freire Advogados, já tenho aí 14 anos de experiência na advocacia, sendo que nos últimos 4 anos eu me dedico exclusivamente à área consultiva regulatória em direito minerário. Sou pós-graduada em direito da mineração, processo civil, direito da proteção de dados. Essa última não tem muito a ver com nada, mas já tenho bastante experiência aí na área e bastante experiência em advocacia contenciosa estratégica. Então, gosto muito do tema e de me ver aí desafiada por assuntos bem diferentes, assim como promovidos pelo escritório ou pelo mercado. Então, eu sigo aí nessa parte de tecnologia e de minerais críticos estratégicos. Eu gosto muito desse tema, e por isso que eu escolhi esse tema para a gente poder falar aqui, que é um assunto que eu venho estudando aí desde o ano passado, e que a gente ouviu muito falar de urânio nesse ano, especialmente com guerras no Irã que nós tivemos. Então, eu acho que é um assunto bacana para a gente poder entender um pouquinho melhor. Inicialmente, eu trouxe aqui informações técnicas sobre o urânio, o que ele é, onde que ele está localizado na tabela periódica, tá?
Tem como principal característica, ele é um elemento químico do símbolo U, número atômico 92, ele está aqui está sobreposto, né, mas ele está aqui, número 92, nos actinídeos, tá? Bem aqui no finalzinho da tabela periódica. Ele é um metal pesado, denso, prateado, da cor prateada, mas ele também pode chegar a ter uma cor amarela ou verde, dependendo da forma como ele é encontrado. Ele é um material de alta capacidade de fissão, ou seja, bombardeando o seu núcleo, ele se divide e libera a energia, é exatamente assim como se produz a energia nuclear, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele tem uma radioatividade natural de baixa intensidade no estado dele bruto, tá? Então, no estado dele bruto que a gente encontra na natureza, ele não tem uma radioatividade tão grande assim, alarmante. Mas, claro, todo cuidado é necessário, pois se trata realmente de um produto radioativo, tá? Ele pode ocorrer de forma associada a outros minerais, e aí eu cito como principal exemplo que a gente tem hoje no Brasil, que é a associação dele ao fosfato, que é lá no projeto de Santa Quitéria, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Ele também é associado nas terras raras, nas substâncias encontradas denominadas como terras raras. O nosso colega Matheus já deu uma palestra sobre esse assunto recentemente, então acho que está aí bem na memória do pessoal, uma boa palestra sobre isso. E além de arenitos e granitos também, a gente pode encontrar aí o urânio de forma associada, tá? Quando ele é beneficiado, ele pode se apresentar de duas formas, tá? Que é a primeira forma de beneficiamento dele, é o chamado yellow cake. Ele forma como se fosse uma pasta líquida, né? Depois que ele é beneficiado. E aí, quando ela seca, ela vira como se fosse uma massa mesmo, um pó amarelo, amarelo mesmo. E depois desse yellow cake, que eles chamam, né? Ele vem a ser beneficiado para que sejam feitas pastilhas de UO2 para alimentar os reatores nucleares, que são essas pastilhinhas aí que estão ilustradas, que é a última forma aí de beneficiamento dele, que é onde ele realmente vai ser encaminhado para a produção de energia, tá? Esse yellow cake é a forma como normalmente o urânio pode ser exportado, tá? Lá no projeto de Santa Quitéria, o planejamento é esse, inclusive, a gente vai ver um vídeo sobre o projeto mais para frente, mas essa é uma das formas como o urânio pode ser exportado, por exemplo, tá? Em pastilhas é a forma como ele alimenta aí as usinas nucleares, por exemplo, aquelas lá de Angra dos Reis, com as suas especificidades e controvérsias, mas é assim que ele chega lá para ser o alimento como combustível dos reatores, tá? Como principal aplicação do urânio, a gente tem aí a geração de energia elétrica nas usinas nucleares, como a gente já falou. Ele também é muito utilizado na medicina, como formas de tratamentos, terapias, diagnósticos. Muito utilizado para pesquisas científicas em física nuclear e materiais, especialmente por esse caráter de fissão que ele tem, né, de explosão do seu núcleo com íons, átomos e etc. Muito utilizado também para a indústria naval, tá? Especialmente para promover aí a propulsão dos submarinos, e também na geocronologia, que é a datação de rochas. Então, eles fazem aí um procedimento com urânio, muito provavelmente para poder... deve ser como se fosse um raio-x da rocha, né? A gente identifica a rocha e aí, através do urânio, eles conseguem identificar vestígios ali que pegam aí a origem dela, datas e etc. O histórico que a gente tem normativo no Brasil, ele é bem antigo, tá? Bem centralizado e pouco alterado, vamos dizer assim, tá? A alteração veio mais recentemente, mas é um assunto que começou a ser pesquisado lá em 1930 pela área nuclear da Universidade de São Paulo. Então, assim, é um assunto que já vem desde o início dos anos 1930, ficou ali naquela fase de estudo até o início dos anos 1940, e em 1945, em que pese o trágico lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, foi quando esse episódio foi o que deu um gatilho para o Brasil se interessar um pouco mais sobre o assunto.
Então, foi aí que o Brasil fez um primeiro acordo nuclear com os Estados Unidos para a exportação de uma areia monazítica, é uma areia que contém tório e também é uma substância nuclear, e foi desenvolvida também a primeira política nacional brasileira, que foi aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional. Tá? Já nos anos 50, foi estabelecido que o Conselho Nacional de Pesquisas também faria pesquisas específicas sobre a utilização dos recursos minerais e energia nuclear, tá? Além das demais áreas de conhecimento. Em 1962, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, que a gente vai vir a falar também mais para frente. E aí passou um lapso temporal até a promulgação da Constituição Federal, que a gente teve aí 2 grandes acidentes, que foram os acidentes da usina de Chernobyl e o acidente aqui no Brasil com o Césio 137, lá em Goiânia, que foi o rompimento de um equipamento de radioterapia que estava abandonado e mal alocado, uma manutenção ruim, né, vamos dizer assim. E depois, quando veio a Constituição Federal, veio a questão do monopólio da União sobre os minerais, especialmente os minerais nucleares. Em 2011, a gente teve o acidente também com Fukushima, lá no Japão, e aí somente em 2021 a gente veio a ter a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que foi a instituição criada exatamente para cuidar dos aspectos regulatórios relacionados à segurança da radiação. Tá? E agora, por último, em 2022, a gente teve, de fato, o regulamento do aproveitamento dos minerais nucleares, associado também aí à criação das indústrias nucleares brasileiras, do Brasil, quer dizer, desculpa, na execução e coordenação dessas operações. Tá? Então, a gente pode ver aí que a gente teve um avanço lá na década de 30, 40, mas depois, com os acidentes que a gente teve aí em 1980, deu uma parada, para somente em 2021 a gente vir a ter realmente alguma coisa legislativa relacionada a esse assunto. Então, a gente teve aí de 62 a 2021 somente a promulgação da Constituição Federal, ou seja, nada tratando especificamente sobre esse tema. O regime jurídico que é vigente hoje no Brasil, ele tem como os principais pilares, conforme a gente já falou, o monopólio da União, que é trazido na Constituição Federal, tá? Esse monopólio, ele impacta diretamente na pesquisa e na lavra e no enriquecimento e comercialização do produto. Por conta disso, existe uma tensão entre a soberania do Estado, a segurança e a eficiência econômica, como a gente vai tratar mais para frente também. É um regime multicêntrico, porque existem estruturas institucionais descentralizadas, tá? E existe um desafio também, porque umas entendem de uma forma, outras entendem de outra. A gente não tem um cenário tão uniforme no Brasil ainda. E, além disso, é necessário, o principal ponto que eu entendo é a necessidade de anuência dessas instituições nucleares como um limitador aí dos títulos minerários. Essa anuência é necessária para qualquer outorga de título de lavra ou de autorização de pesquisa e etc. Isso a gente vai ver mais para frente também no detalhe. Dessas estruturas institucionais, a gente tem, então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que foi aquela criada lá em 1962, que é a responsável pela formulação e execução da Política Nacional de Energia Nuclear, controla as atividades de pesquisa e lavra que possam envolver essas substâncias, e planeja e coordena também o desenvolvimento dessas atividades, incluindo as fases de pesquisa e lavra que contenham essa substância. A Autoridade Nacional veio também para fiscalizar essas atividades, controlar e também, principalmente, assegurar as atividades que estão sendo desenvolvidas com especial atenção à proteção radiológica e não proliferação desses materiais. Tá? Então, ela veio muito mais no sentido, realmente, de fiscalizar e assegurar todo o procedimento de segurança em volta dessas atividades. As Indústrias Nacionais do Brasil, ela é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e ela foi criada em 2022, sendo ela responsável para executar as atividades nucleares que integram esse monopólio estatal, como a gente falou, e a principal competência dela é exatamente executar essa pesquisa e essa lavra da substância nuclear, que a gente pode falar um pouco mais à frente também, como que funciona, mas
em que pese a lei permita uma iniciativa privada, quem faz tudo é o INB, quem tem o monopólio é o INB, quem tem que autorizar é o INB, então tudo passa pela mão dele, tá? A ANM, por sua vez, ela se mantém como o único órgão regulador e fiscalizador do setor mineral, responsável pelas concessões dos alvarás de pesquisa e de lavra, mas a sua competência encontra limite exatamente nessa necessidade de anuência da CNEM ou da INB como uma condição de validade do título minerário. E aí um exemplo que eu vou citar de entendimento, mas aí é um entendimento a gente já está há 11 anos dele, o memorando número 170 de 2014, que fala quando que o INB ou a CNEM devem anuir com a autorização de pesquisa ou concessão de lavra a ser otorgada. Até aquela data, era necessária a anuência, né? E para os títulos novos, a partir daquela data, para os títulos novos, seria necessário essa anuência. Para os títulos já existentes, não seria necessária essa anuência. Só que isso acaba gerando um contrassenso na legislação e no entendimento da própria ANM, porque a gente vê muita seccional, e aí eu não vejo nem como uma divergência de entendimento específica do setor nuclear, mas da própria agência, das dificuldades que a gente vê na agência hoje em dia. Umas seções entendem de uma forma, outras entendem de outras. Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz sobre o assunto a gente vê que ANMs de determinadas regionais exigem essa anuência, mandam ofícios para a CNEM e para o INB, antes de otorgar qualquer alvará de pesquisa, por exemplo, e eles se manifestam, autorizam ou não autorizam, e segue o jogo. Mas, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos casos que a ANM sequer provocou a CNEM e o INB, seguiu, deu autorização de pesquisa e depois veio a INB se manifestando sobre a necessidade de cancelamento desse título, exatamente porque não teve a anuência. Então, a gente vê a ANM aí com uma competência limitada, né, porque ela tem a competência de otorgar os títulos minerários, mas quando envolve alguma área que tem um potencial de substância nuclear, essa anuência é necessária e, se for de interesse da CNEM e do INB, eles podem autorizar ou não esse aproveitamento, e isso atualmente está variando de localidade para localidade aqui no Brasil, infelizmente. O que era para ser um procedimento uniforme, ainda não é. E com isso a gente chega na parte da segurança jurídica, que esse é um fato que não traz segurança jurídica, pelo contrário, que é a questão dessa abertura regulatória, né, que a gente começou a falar, que da lei de 2022, que criou a INB e permitiu que a atividade privada fosse realizada no aproveitamento dessas substâncias, a gente pode tratar hoje como que funciona. Se você hoje é um empreendedor e você acha, por exemplo, o urânio, lá, ou então o tório, lá no seu empreendimento, você está fazendo a sua atividade de pesquisa, igual a gente já falou antes, pode ser que tenha necessidade de emitir a autorização do INB ou da CNEM, você tem autorização e etc. Beleza, foi otorgado a alvará de pesquisa. E aí você encontra urânio durante a sua pesquisa de, sei lá, manganês. Você encontra urânio lá também. Quando você encontra urânio, a legislação traz uma obrigatoriedade de você comunicar ao INB e aos órgãos CNEM e a ANSN essa descoberta, tá? Informando essa descoberta, o INB vai fazer um estudo de aproveitamento de viabilidade econômica, por exemplo, que ele vai ver se aquilo ali que você descobriu, a quantidade, o teor, e tudo que envolve aquela substância ali no local que você descobriu, se ele pode ser bem aproveitado pelo próprio INB ou não. Se ele puder aproveitar, se ele achar, se ele entender que o que foi encontrado ali tem um aproveitamento econômico viável, que pode ser vantajoso e que pode ter realmente um mercado, vamos dizer assim, ele
encampa o seu direito minerário e te paga uma indenização, tá? Do contrário, se ele faz o estudo e fala, não serve para mim, vou fazer o estudo aqui, não serve, não tem nenhum aproveitamento econômico eficiente para o Estado, então você pode conduzir a sua pesquisa sobre o urânio no nosso exemplo. Quando ele fala isso, é necessário, contudo, que você siga as instruções de segurança da normativa nuclear, tá? É necessário que o INB supervisione também esse seu aproveitamento, ou seja, você não está de tudo livre para aproveitar da forma como você quiser. Você aproveita, mas você tem normas a serem seguidas, entendeu? Então, além disso, se você, encontrei urânio, mas não vou comunicar porque corre o risco de perder o meu direito minerário por conta dessa descoberta que eu fiz. Essa não comunicação enseja a perda do direito minerário. Está lá expresso na legislação. Só que aí a gente cai em duas lacunas envolvendo esse procedimento, que é o quê? A ausência de critério e requisito envolvido nessa comunicação às autoridades competentes e a ausência de critério também para valorar essa indenização que vai ser paga pelo seu direito minerário. Então, assim, encontrei urânio, mas encontrei 1 grama de urânio. Eu tenho que comunicar? Encontrei 20 toneladas, 20 mil toneladas de urânio. Aí eu comunico. Mas se for 1 grama, se o teor for ínfimo, se a quantidade for ínfima, aquele que encontra 1 grama também tem a obrigação de comunicar, assim como aquele que encontra 20 mil toneladas, por exemplo? Não tem isso na legislação. Então, essa lacuna acaba deixando o empreendedor de uma forma insegura, sem saber qual é a melhor estratégia, com uma penalidade máxima, né, que é a perda do seu direito minerário. E, além disso, não traz também um momento que você deve fazer essa comunicação. Encontrei 1 grama hoje, encontrei 20 mil toneladas hoje, mas eu tenho que comunicar imediatamente. Imediatamente é o quê? Imediatamente é agora, é amanhã, é daqui uma semana, é daqui um mês. Vai alguém lá fiscalizar? Não vai? Então, essa é uma outra lacuna também relacionada a essa questão da comunicação, que traz uma insegurança para o empreendedor de como definir a melhor estratégia, o que ele tem que seguir, o que ele tem que cumprir. E, além disso, a legislação também não traz critérios dessa valoração econômica da substância, desse melhor aproveitamento. O que seria melhor aproveitado pela INB para ele definir que ele vai utilizar aquele aproveitamento ali ou não? O que vai ser o parâmetro para o INB falar, não, realmente ele tem um aproveitamento econômico viável, então eu vou te indenizar. Qual que é o parâmetro também para indenização? Não tem. Então, a legislação é muito vaga ainda nesse sentido. Então, o que a gente tem é que, mesmo tendo essa abertura regulatória, mesmo tendo essa possibilidade de atuação da iniciativa privada, a gente vê que o monopólio continua na mão do INB, continua na mão do Estado, e mesmo assim, sem critérios que possibilitem o empreendedor a cumprir as suas obrigações e a ter, de fato, a sua contrapartida em relação às indenizações, né, sobre o melhor aproveitamento do mineral. É como se o empreendedor estivesse navegando à deriva, o que ele achar vai ser do INB, se o INB entender que vale alguma coisa, ele recebe X, se não entender, ele continua explorando, mas ainda com o dedo do INB ali. Então, isso traz uma insegurança, até mesmo para investidores, porque a gente não vê esses requisitos de forma clara e que possibilite o investidor a ter certeza de tudo que vai envolver ali o empreendimento dele, né? Além disso, isso gera uma perda desse timing competitivo global, porque se a gente tem lacuna, se a gente tem metodologia indefinida para indenização, se a gente precisa de uma anuência prévia, que não está prevista em lugar nenhum, mas existe um memorando de 2014. E, além disso,
tem a ANM decidindo de um jeito, a NSN decidindo de outro, que nem decide de outro, em cada lugar do Brasil, isso é um risco regulatório enorme. Que isso eleva o risco de empreendimentos no Brasil e desincentiva a pesquisa, né? Então, assim, a gente teve avanços, de fato, na legislação, mas esse monopólio estatal e essas lacunas ainda são pontos a trabalhar e, especialmente, essa desburocratização, ela é um ponto essencial, essa quebra desse monopólio estatal, que vem sido, inclusive, muito discutido na última Exposição Branca que teve no ano passado. Teve um painel exatamente sobre esse assunto, e agora me fugiu o nome do participante que fez esse comentário, mas foi um comentário de que, por conta de toda a legislação burocrática do Brasil, e mesmo tendo já, desde 2002, a prerrogativa da INB e a abertura para a iniciativa privada, o Brasil não está deslanchando ainda nesse aproveitamento dos minerais nucleares. Então, assim, isso tudo é reflexo de quê? Realmente de uma burocracia, realmente de um monopólio e realmente aí de uma insegurança jurídica que só tem a andar na contramão do potencial geológico que o Brasil tem, né? E aí a gente passando um pouquinho aqui para o cenário geológico, eu prometo não me estender, tá, pessoal? Porque são números e são muitas informações. O Brasil, atualmente, ele tem aí a sexta maior reserva do mundo, tá? Só perdendo aí para a China, com aproximadamente 300 mil toneladas de minério que ele tem hoje. As principais jazidas são encontradas em Caetité, Bahia, Santa Quitéria, Ceará, e Poços de Caldas, Minas Gerais. Esse projeto de Santa Quitéria, ele tem um alto impacto econômico, autossuficiência, mas encontra entraves ambientais gigantescos, é por isso que ele ainda não está em atividade. O único que está em atividade hoje no Brasil é o de Caetité, e mesmo assim, de uma forma muito incipiente, tá? Tem capacidade de expansão, mas por conta de todos esses entraves legislativos, o desenvolvimento fica um pouco travado nesse ponto também. Eu trouxe para vocês aqui, é um vídeo curtinho, tá, Otávio? De 3 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo dar play. Que ele explica exatamente o projeto de Santa Quitéria, mostra como que é feito esse aproveitamento do urânio, mostra como que é feito esse beneficiamento. Lá em Santa Quitéria, relembrando, a gente tem o urânio associado ao fosfato, então a gente tem aí o procedimento de aproveitamento, depois a separação de fosfato de urânio, depois o urânio é beneficiado, faz aquele yellow cake, que é aquela massa amarela, tem a exportação, e depois ele vai lá para a unidade da INB em Resende, para poder fazer o beneficiamento e a questão e alimentar os reatores nucleares. Tá? É um vídeo curtinho, posso passar, Otávio? Acho que você tem que autorizar. Como é que é? Pode sim, Deixa eu... Tem que... Eu não sei. Tenta dar play. Que vai ser novidade para mim, mas se não der certo, eu dou um jeito aqui. Estou conseguindo dar play. Deixa eu ver se eu tirar o modo apresentação. Vocês ainda não estão vendo minha tela, não estão? Sim, perfeitamente. Será que ele perdeu o link? Deixa eu tentar botar ele de novo. Vou tentar transmitir para vocês.
Vocês estão vendo minha tela, Otávio? Sim, continuamos vendo. Fala se estiver com áudio. Tá sem áudio. Sem áudio? Sim. Deixa eu ver se tem uma. Compartilhar também áudio da guia. Compartilhar. Acho que agora vai. Boa. Perfeitamente. Jazida de Itataia, município de Santa Quitéria, estado do Ceará. Vamos conhecer as fábricas e as principais etapas de produção do projeto Santa Quitéria. Tudo começa com a mineração, que é feita a céu aberto. As rochas contendo fosfato e urânio são retiradas da mina, britadas e depois moídas. Em seguida, passam por um processo chamado flotação, que separa minerais diferentes e resulta num concentrado de rocha fosfática. Este concentrado é misturado à água e ao ácido sulfúrico. Com esta operação, se obtém o fosfogesso, que será estocado de forma segura, e o ácido fosfórico. Uma moderna unidade industrial produzirá o ácido sulfúrico, essencial para que se obtenha o ácido fosfórico. A próxima etapa é a purificação do ácido fosfórico, que separa o urânio do fosfato. Isto é feito através de um processo desenvolvido especialmente para atender este projeto e que resulta em 2 novos produtos: o ácido fosfórico sem urânio e o licor de urânio. O licor vai para a unidade industrial de urânio, onde é transformado numa pasta, que depois de seca vira um pó. Este produto é o concentrado de urânio, que será embalado em tambores especiais e transportado até o porto de Mucuripe, de onde seguirá para outro país. De volta ao Brasil, na fábrica da INB, no Rio de Janeiro, e depois de submetido a outros processos industriais, o urânio é utilizado na fabricação do combustível que gera energia nas usinas nucleares. O ácido fosfórico vai para a unidade de fosfato. É com ele que serão fabricados, ali mesmo, fertilizantes para as plantas e um composto usado para a nutrição animal. Esses produtos se destinam a agricultores e criadores da região Nordeste. Uma coisa muito importante: as águas usadas no empreendimento serão reaproveitadas internamente, economizando este recurso tão precioso. O consórcio Santa Quitéria vai produzir por ano 1.050.000 toneladas de derivados fosfatados, entre fertilizantes e produtos para alimentação animal, e 1.600 toneladas de concentrado de urânio. Para construir o projeto Santa Quitéria serão empregados mais de 1.000 trabalhadores e, quando entrar em funcionamento, vão ser criadas cerca de 3.000 vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Assim, Santa Quitéria vai contribuir para a melhoria da vida dos moradores e o desenvolvimento de toda a região, com mais empregos, cursos de capacitação para o trabalho, mais água nas casas e mais recursos para as prefeituras. Consórcio Santa Quitéria, valorizando as riquezas da nossa terra. Voltando aqui então, pessoal, deixa eu compartilhar de novo a apresentação. A gente pode ver, então, que esse processo de beneficiamento lá em Santa Quitéria tem um potencial bem expressivo para o Brasil. A gente viu aí que tem uma possibilidade aí de 1.600 toneladas por ano de concentrado de urânio, que isso é o que vai ser destinado para uma exportação, e também que pode ir para o beneficiamento lá nas usinas nucleares, lá em Resende, da INB, podendo ser destinado também em outros lugares. Então, a gente vê que o Brasil realmente ele tem um potencial. Sim. A tela parou, a apresentação caiu. Peraí. O compartilhamento de tela.
Não é possível compartilhar sua tela. Peraí. Janela, apresentação, compartilhar. Aí, agora a gente está vendo. Foi? Obrigado. Beleza. Foi. Voltou de novo, Fernando. Ué? Acho que na hora que coloca no modo da apresentação, no PowerPoint, está caindo. Está caindo, exatamente. Deixa eu fechar o arquivo e abrir ele de novo, só um minuto. Tirar esse aqui do vídeo, que às vezes pode ser ele que está dando problema. Tá dando, Otávio? Ainda não. Tenta a janela de novo, como você tinha feito a primeira vez. Eu vou deixar na janelinha, então. Tira. Qualquer coisa, Fernanda, se não der certo, você pode me enviar também, eu compartilho. Já foi. Foi? Agora foi. Foi. Peraí. Tô? Aí, perfeito. Tá Ótimo. Então, deixa eu passar. Tá. Voltando então, pessoal, lá nesse projeto de Santa Quitéria, a gente tem aí uma capacidade de produção de 1.600 toneladas por ano, né? E daquele yellow cake, né? Que é o que a gente falou, que é aquele concentrado de urânio, que ele pode ser diretamente exportado, ou ele pode ir também lá para a unidade da INB em Resende, para seguir com o beneficiamento para as pastilhas que alimentam as usinas nucleares, tá? Só que, igual a gente falou, essa questão da insegurança jurídica e da necessidade de uma desburocratização é o que vem travando, né, esse desenvolvimento desse aproveitamento dos minerais nucleares no Brasil, especialmente do urânio. E como um contrassenso, a gente pode mencionar o exemplo do lítio. Como que a questão do lítio, desde 2020, 2021, tanto evoluiu, mesmo existindo aí toda uma legislação andando aí, engatinhando, ela vem desenvolvendo e vem realmente evoluindo, e o quanto que o Brasil hoje já se tornou realmente um polo do lítio, né, o Vale do Lítio, lá no Vale do Jequitinhonha, o quanto que as regiões se desenvolveram. Então, assim, a gente vê que realmente uma legislação bem feita, uma desburocratização e um olhar criterioso sobre aquele potencial, igual o Brasil tem também referente ao lítio,
pode trazer um desenvolvimento econômico muito grande para o Brasil. E a gente está falando aqui da segunda maior reserva em nível mundial, de 300 mil toneladas que o Brasil tem atualmente identificados, né, vamos dizer assim. Então, para esse desenvolvimento, é o que a gente traz em relação à questão da desburocratização e também para o cenário mundial. E aí, no cenário mundial, a gente encontra o entrave que o Brasil tem tratados e também na nossa Constituição que o urânio ele só pode ser utilizado para fins estritamente, exclusivamente pacíficos, tá? E aí eu trago como exemplo a questão da guerra no Irã, que muito se falou no início do ano, o urânio enriquecido, vão fazer armas nucleares com urânio e etc. E o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo e etc. E isso a gente, infelizmente não, né? Felizmente, a gente tem uma das maiores reservas, né? Mas elas não podem ser utilizadas para fins bélicos. Então, o Brasil tem um potencial muito grande, o Brasil pode exportar, pode fazer tudo, pode ter um baita desenvolvimento financeiro, se tornar realmente um protagonista aí nesse cenário geopolítico, mas não pode ser nesse cenário envolvendo guerras e fins bélicos. Então, a gente tem esse porém também. Então, ou seja, o bom desenvolvimento e o bom aproveitamento do urânio seria como? Na exportação, né? A gente realmente exportar o produto que a gente tem aqui, seja ele já beneficiado de forma concentrada ou em pastilhas, por exemplo, ou mesmo a gente trabalhando para que a gente alimente as usinas nucleares, seja daqui do Brasil ou do exterior, para que seja o início aí dessa corrida da transição energética pautado também para a parte nuclear, que é uma energia limpa, embora tenha a questão da radioatividade, mas com toda a segurança, com todo o desenvolvimento e toda a regulamentação sendo seguida, é uma energia que realmente pode ser protagonista aí nos próximos anos em substituição à energia vinda de combustão. Então, realmente, é uma boa utilização desse mineral, que, embora o mundo hoje queira ele para produzir bombas e armas e etc., o Brasil pode correr em paralelo nessa questão energética, que é a corrida que está todo mundo participando, seja através de terras raras, seja através do lítio, seja através do urânio. Então, assim como o lítio é muito utilizado em baterias elétricas, também nas usinas, nas linhas de transmissões e etc., a gente tem urânio que pode ser utilizado também como fonte de energia, também na medicina, também em pesquisas. Tem várias formas de utilização que podem auxiliar aí, abrir um mercado mundial para o Brasil, tanto interno quanto externo, né? No qual o Brasil pode realmente, por conta das suas maiores reservas, ser realmente um protagonista aí nesse mercado, né? Não, repito, não de forma bélica, mas de forma verde, limpa, né? E sustentável, né? Então, eu acho que a gente está quase no meu tempo aqui, né, Otávio? Então, eu preparei um material bem curto. E aí, pessoal, se vocês quiserem aprofundar nesse tema, eu até fazendo o merchan aqui, né, Otávio? Eu até aproveito para fazer um convite especial para vocês, que é o do lançamento do livro Direito da Mineração, organizado pelo Dr. William Freire, que vai ser no dia 11/12 de 2020, no nosso escritório, tá? Nesse livro, eu escrevi um artigo exatamente sobre esse tema, tá? Então, tem mais detalhes, tem mais informações legislativas, tem mais informações estatísticas, fontes e etc. Então, se vocês quiserem dar uma aprofundada no tema,
É um livro que vale muito a pena. Outros profissionais, outros colegas também escreveram sobre outros temas muito variáveis. Então, fica aí o convite para quem quiser participar. E eu deixo aqui também o meu contato e o QR Code aí do meu LinkedIn, se alguém quiser adicionar, só pegar aí o QR Code também e adicionar no LinkedIn se quiser algum contato, tirar alguma dúvida, porque é um assunto que realmente me entusiasmou e que eu estou bem dedicada aos estudos e acompanhando aí toda a legislação envolvida. Tá? Muito obrigado a todos e estou aberta para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Bom, pessoal, é realmente agora o momento, como a Fernanda bem disse, para as perguntas, para os questionamentos e ponderações. Se alguém tiver algum, nesse momento, pode ser encaminhado no chat ou falado, como for mais interessante para você. Você consegue ver o chat com tranquilidade, Fernanda? Acho que eu consigo. Se alguém Não sei onde é enviar... o chat. Agora eu achei. Por isso que você perguntou se eu via com tranquilidade. Não, tá. Ai, que horror. Achei. Por isso que você perguntou se eu via com tranquilidade, devido à minha limitação. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Sim, boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Prazer falar com você. Obrigado pela apresentação. Bastante elucidativo aí, muito importante, né, o tema para a gente. Não só agora, como sempre, né? Os nucleares estiveram presentes na vida do Brasil aí desde 1960 e a gente, né, até então não havia conseguido nem falar sobre, apesar de toda a burocracia, de todo o prendimento que a gente tem aí, né, da parte dos governos, né? Desde então a gente agora pelo menos começou uma discussão e eu acho que passa por isso. A gente tem que, né, dar o primeiro passo para que as coisas consigam se alinhar e as pessoas unirem, né, esforços e inteligência para a gente poder desenvolver. Eu queria colocar só um ponto importantíssimo no momento que a gente está vivendo e perpassa por toda a cadeia de produção de minerais de terras raras, com relação a duas coisas. Uma é uma tecnia com relação à palavra recurso e reserva, né? O pessoal tem esse costume de falar que as reservas de urânio do Brasil são as segundas. A gente não sabe quais são as reservas, né? A gente tem algum recurso mineral, a gente tem alguma pouquíssima reserva aprovada, inclusive em Santa Quitéria, sei de um outro projeto que tem algum recurso também, então assim, falar em reserva é um perigo, porque a gente realmente não tem reserva, e nem de urânio e nem de terras raras também. Temos 2 ou 3 projetos no Brasil que tem reserva aprovada e alguma coisa de provável de terras raras, e a maioria deles, ou 95% tem recurso mineral. E o problema está justamente aí. Os projetos de terras raras, normalmente os em ambiente iônico e monazítico, algum fosfático também, mas principalmente monazítico e iônico, eles têm ocorrência grave de minerais nucleares, urânio, tório e os associados. E isso remete a essa nosso risco regulatório altíssimo de perdimento do projeto, por conta da ocorrência desses minerais nucleares em grande monta. Então a gente tem um projeto ali na região de Jequié, Bahia, na província do Borborema, está do lado ali da Brasília Rare Earths, para melhor localização, que é um dos mais importantes ali da região. Já fizemos algumas pesquisas, temos excelentes resultados de terras raras, mas também temos material nuclear lá. A Brasília Rare Earths já publicou, inclusive, press releases notificando valores de 3 a 4 mil ppm de terras raras. Se você for falar isso em proporções de tonelagem, meio grama por tonelada, quase, né? Então, assim, se fosse falar de ouro, já era um depósito, dependendo do volume, viável para a exploração, né? E mais ainda em material nuclear. Isso em recurso mineral, antes da concentração. Depois que concentrar, você pode ter ali naqueles depósitos monazíticos mais urânio do que terras raras. Como é que vai fazer? Com certeza. Vai ser desapropriado depois de eu ter gastado algumas dezenas de milhões de reais ali, provando a minha capacidade produtiva para terras raras. Eu encontro material nuclear, eu começo a fazer o meu flow sheet lá, minha rota de processo para os materiais de terras raras e para os outros minerais aproveitáveis. Eu chego numa concentração tal que o urânio está alto demais, eu já reportei isso para o governo, ele vai me tomar o projeto de terras raras,
né, que eu já estou em fase avançada ali, inclusive de rota de processo, que é o gargalo material desses projetos todos. Então, assim, esse problema, né, de gargalo e risco regulatório remete a um problema maior, que é financiamento de projeto. Nós estamos discutindo isso todo dia, já há algum tempo, né, nos congressos, nos encontros e nas palestras e tudo, e a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande de financiar projetos, de oferecer garantias para os minerais de transição energética em geral, a não ser os clássicos, né, cobre, níquel e tal, mas os projetos de terras raras e outros minerais menos comuns estão tendo dificuldade. Imagina, então, se você reporta a ocorrência de minerais nucleares no seu projeto. O investidor vai correr. Então, assim, o problema é muito mais profundo. Eu acho que a discussão perpassa por outros campos também, que vão impactar no desenvolvimento e na descoberta de outros projetos, porque nós vamos ficar com medo de trabalhar e topar com um depósito de minerais nucleares que a gente não vai poder nem explorar. Exatamente, esse é um dos riscos. Exatamente. E o investidor que fica nessa corrida maluca aí para ver onde é que ele vai botar o dinheiro, né? A gente fala assim, não, na minha opinião, né, míope aí de mercado já há alguns anos, não existe escassez de capital, existe falta de possibilidade de injeção de capital ou falta de segurança para a injeção de capital, e essa é uma delas, né? Então, assim, eu acho que a gente já começamos, né, mas temos muito a evoluir, inclusive para viabilizar outros projetos de transição energética que vão esbarrar nesse problema aí. Muito obrigado pelo espaço. Com certeza, Felipe. Muito obrigado pela sua contribuição. Realmente essa a mensagem que eu queria passar desse risco envolvido, né? Que, igual você falou, nós não temos falta de capital. A gente tem a falta de segurança de onde investir esse capital, né? Tanto dos investidores nos projetos, quanto daqueles que estão começando realmente o projeto, dos empreendedores. Então, é o que você falou. Eu vou começar a pesquisar numa área aqui, mas eu tenho medo de amanhã ou depois encontrar um depósito de urânio gigantesco, e aí, o que acontece? Vou perder tudo? Quanto que eu vou ser indenizado? Né? Eu tenho que comunicar realmente? Não tenho? Qual que é o critério de comunicação? Né? Exatamente essa mensagem e necessidade de evolução legislativa que a gente precisa para conseguir otimizar esse aproveitamento e dar segurança ao investimento para que a gente consiga realmente evoluir nesse mercado, tanto de terras raras quanto de minerais nucleares, para que uma coisa acabe não inviabilizando a outra. Perfeito, obrigado. Eu que te agradeço, Felipe. Bom, Fernanda, eu gostaria de aproveitar o gancho do Felipe para perguntar, que eu achei bem interessante, nesse contexto de insegurança regulatória, né, de risco regulatório, na verdade, e insegurança para o investidor, como o Felipe trouxe, quais são os incentivos para o mercado, para o setor, de firmar essas parcerias com o ENB, de participar, né, a partir dessa flexibilização que houve em 2022, porque é interessante para o empreendedor investir nisso? Quais seriam as vantagens para o mercado? Isso eu gostaria de entender um pouco melhor. Otávio, em termos de incentivo, a gente, assim, incentivo fiscal, econômico, a gente realmente, eu ainda não tenho conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Mas existe atualmente em trâmite aí o PL da política nuclear, né, que eles estão discutindo, a questão dos minerais críticos e etc. Então, assim, com incentivo, vamos dizer assim, a parte da legislação eu vejo como uma evolução sendo um incentivo a esse aproveitamento, mas muito a desejar ainda, muito a desejar. Uhum. Então, eu acho que o principal incentivo que vai ser exatamente uma evolução legislativa que dê segurança ao empreendedor e ao investidor. Eu acho que, independente de algum incentivo financeiro, fiscal e etc., o principal é a legislação. Quebra com a estabilidade normativa, né? Sim, exatamente. Trazer a segurança jurídica que a gente tanto fala e tanto almeja, né? Porque, igual o exemplo que o Felipe trouxe, igual a gente explanou também, do jeito que está hoje, não se tem uma segurança ou uma previsibilidade. Né? Eu vi aqui no chat uma pergunta,
da Giovana Helena, quanto ao vídeo que foi transmitido, por quem foi produzido e onde podemos acessar. Giovana, eu vou encaminhar aqui o link para vocês aqui agora no YouTube, no chat. Ele está no próprio YouTube e ele foi desenvolvido pelo próprio consórcio Santa Quitéria, pela própria INB. Então, ele está no canal da INB no YouTube. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Canal da INB, o próprio projeto de Santa Quitéria, ok? Eu vou só jogar no grupo do Gedmin também, porque pode ser de interesse geral, né? Sim, com certeza. Bem interessante. Eu já legendo ele aqui. Ficou só o link, eu já indico ali para as pessoas o que é. Beleza. Mas, o Gabriel. Ele levantou Gabriel, a mão, você gostaria de... Oi, Fernanda, tudo bem? Agora sim. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo certo. Queria primeiramente agradecer do seu, Otávio, Gedmin, aqui pela oportunidade, sempre muito bom, pessoal. Esse ano eu fiquei... É um prazer. Fiquei em falta com o Gedmin, eu acompanhei mais outros anos, de 25 foi complicado. Mas ano que vem estamos aí. Ô, Fernando, queria entender contigo, aí é algo mais, não diria que é filosófico, mas aí algo para uma visão mais de mercado, trazendo principalmente a dúvida aí do Otávio e do Felipe. Eu queria entender quais oportunidades que você enxerga com esse tipo de mineral, não precisa ser necessariamente urbano, se é mais uma oportunidade como ativo, ou se aí, como o Felipe trouxe, agora eu fiquei até com medo, né? Mais como um passivo, agora eu fiquei preocupado. Eu achei aqui, complicou minha vida, o que eu faço, o que eu não faço. Na verdade, mas por uma oportunidade, né? Você vê como algo, que tipo de oportunidade pode surgir desse meio, ou, eventualmente, às vezes, talvez até mais prejuízo que oportunidade. É muito do que eu falei agora, ao final. As oportunidades que eu vislumbro são oportunidades muito mais mercadológicas, tá? Porque, ao invés da gente exportar apenas e depois importar o produto já beneficiado, a gente consegue exportar para outros países, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, a gente mesmo, ser autossuficiente na nossa produção. Então, a oportunidade que eu vejo é mercadológica nesse sentido. O Brasil tem uma enorme capacidade em números de produto, em volume de produto, para poder exportar, e isso gerar uma renda muito grande para o Brasil, e, além disso, da gente ser autossuficiente na nossa própria produção, em razão da quantidade que a gente tem. Porque aí, ao invés da gente, igual eu falei, ao invés da gente exportar e depois importar o produto beneficiado, a gente mesmo já beneficia aqui dentro e utiliza ele já internamente no mercado interno. Então, eu vejo por essas duas frentes, pela parte financeira da exportação e pela parte da autossuficiência na produção de energia nuclear. Você acha que demandaria algo mais do regulatório ainda? A gente ainda peca essa parte, né? Sim, com certeza. Desde sempre, né? Sim, com certeza. Especialmente nessa questão que a gente falou, da segurança, né? De você, como que você vai aproveitar, achar um depósito, uma reserva, e aí querer aproveitar, na verdade, o INB vai lá e fala, não, é meu. E aí você que talvez já investiu ali em pesquisa, alguma coisa, como que você vai ser indenizado? Qual que é a régua da indenização? Então, assim, precisa evoluir muito ainda, na minha opinião. Ô, Gabriel, bacana. E tem mais uma aqui, Fernanda, acho que involuntariamente a gente adicionou mais um temperinho aí. Você falou das cadeias de beneficiamento. Então, sim, todo mundo quer nuclear, todo mundo quer urânio, not in my backyard, né? Todo mundo quer, mas longe de mim. Então, você adicionando um elemento de beneficiamento aí, cadeia midstream e downstream, você está lidando já com material enriquecido.
Aí é que vem o problema grave do meio ambiente também. Nós não temos tradição, né? Nós temos alguma tradição em enriquecimento, mas para uso no nosso modelo, né, de reatores, que não é o modelo clássico, né? A gente esquenta a água, basicamente, com o nosso produto nuclear para poder gerar vapor, né? Então, assim, é mais uma pimenta, e eu acho séria, que a gente adiciona na quantificação, né, realmente, do que esses projetos podem trazer, e você teria, em tese, no ponto que nós estamos hoje, né, em desenvolvimento legislativo e regulatório, um fogo inimigo, né? Diferente de um depósito de ouro que você acha cobre, você vai adicionar ali alguns elementos na sua planta de processamento, na roda de processo, vai comunicar a substância e aproveita. Ao passo que, se você tiver um depósito interessante de algum material aproveitável, já em fase de recurso realmente de lavra, o urânio ou outro material nuclear hoje se torna deletério, ele vai detonar o seu projeto. Então, sim, é realmente uma questão bastante complexa e que nós vamos precisar enfrentar. Exatamente. Obrigado pela nova contribuição aí, Felipe. Obrigado a vocês. Desculpa ficar vocalizando aí, porque o assunto realmente é bastante interessante. Não, que isso, é um prazer. Fernanda, tem mais uma dúvida no chat da Giovana Helena. Ela diz que foi falado sobre a dificuldade que esse projeto enfrenta em ter seu andamento por causa dos entraves ambientais. Ela pergunta sobre estratégias para a solução desses entraves ambientais, que aborda também o que foi falado pelo Felipe agora no final. Sim, os entraves são exatamente isso que a gente falou, entraves legislativos. Como que os processos de licenciamento ambiental lá do projeto Santa Quitéria, eles estão travados exatamente porque não tem uma legislação clara e evoluída o suficiente para permitir o aproveitamento ideal do mineral nuclear. Então, os entraves estão exatamente nessa burocracia e nessa falta de segurança jurídica que a gente vem enfrentando. Infelizmente, é isso que trava o projeto até hoje, e a gente não tem aí esse potencial aproveitamento em prática. Ou mais alguma dúvida? Contribuição? Acho que é por isso. É isso, aliás, por hoje. Em nome do Jardimim, Fernanda ficará disponível no YouTube, respondendo aqui no chat. Em nome do Jardimim, eu agradeço a excelente exposição, foi extremamente enriquecedora, é um tema muito interessante, ainda tem muito a ser discutido sobre, e para nós, foi dito no começo que era uma honra estar aqui, mas para nós é uma honra recebê-la, e ficamos muito contentes com o resultado dessa exposição, esperamos que tenha agregado a todos, tanto quanto me agregou, e a coordenação também, falando em nome de todos, foi uma excelente experiência. Muito obrigado. Isso aí, obrigado, Otávio, agradeço a todos novamente, a atenção, está aqui até essa hora, a gente passou um pouquinho do horário, mas agradeço aí a participação de todos. A exposição, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês também, se você preferir, Otávio. Então, fico à disposição também para quem quiser conversar no LinkedIn, por e-mail, quem quiser trocar alguma ideia, alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela atenção de todos, e um abraço e boa noite. Obrigado a você, Fernanda. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Boa Obrigada, noite. tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.